Meninos, Vamos começar? vergonha. Garoto. Agora eu assumi a frente. Agora ele te quebrou. Ficou até sem palavras, sabe nem como é que começa mais o programa agora. Quebrou não, foi de propósito, meu amigo. Uhum. Os Proposital. movimentos são friamente calculados. Como é que vocês estão? Mais uma semana, estamos aqui de volta. Firme. Firme. Depois de uma semana de feriados e correrias, essa Rapaz, semana aí a gente tá tomando o controle de volta. Teve alguns feriados, né? Porque tinha o quê? Tinha umas 2 semanas aí que a gente não trabalhava a Não, semana toda, não foi? tinha feriado pra você escolher qual que você ia parar. E eu digo mais, se você tá ouvindo o podcast no dia que ele tá saindo, é feriado também. Você tá de É sacanagem. feriado? É dia do trabalhador, né? Ué, só que Dia do trabalhador que cai no domingo é uma... Só que é domingo, né? Então não não. conta. Pô, Ninguém é cara. trabalhador no domingo, cara. Como assim? Não, existem alguns. E as pessoas que trabalham de plantão, Gregory? Elas não existem, não? Não. Não. Ó, e a galera do Fantástico? Só trabalha domingo à noite. Caraca, é mesmo. Mas eles ó. não estão trabalhando, não. Eles estão na televisão. Eu ia falar Ah, é Faustão, mas verdade, agora né? não é Faustão mais, agora é Luciano Huck. Mas o do Faustão, ele tá domingo ainda ou tá no sábado? Não sei, mano. Só sei que tá na Band. Tá bom. Enfim, mais um programa. Hoje a gente tem bastante coisa pra falar. A gente tem convidado pra trazer. Segredo, cara. Aí, ó. E, ó, essa voz é do Lombardi, é do Sombra. Daqui a pouco a gente revela. Rapaz, pode falar, essa temporada do Expertise tá maneira, não tá? Tá maneiro, tá Convidado maneiro. pro programa assim, o outro também. O negócio tá pegando fogo, bicho. E o legal é que a gente planejou essa temática do episódio de hoje sem convidado. E depois surgiu numa conversa o convidado que encaixou perfeitamente com a temática, cara. Que beleza. Hoje a gente vai falar sobre produtividade Isso. e organização. Esse é um tema que a gente já tinha definido há um tempo, né, no nosso calendário, quando a gente fez o calendário para a temporada, e era um tema que não ia ter convidado, íamos ser só nós 3 mesmo falando. Surgiu a oportunidade de a gente trazer uma pessoa que calhou de ser tá super por dentro do tema também, enfim. No programa vocês vão entender por quê, né, quando ele entrar aqui com a gente, mas enfim. Vamos pros feedbacks de uma vez? Vamos. Antes da gente ir pros feedbacks, Ih, não vamos tão nos vamos. apresentar. Vamos nos apresentar, que a gente nunca faz isso. Eu sou o Lucas Escarda, host do Expertise. Sejam muito bem-vindos. Sou Greg Machado. É isso aí. Eu faço uns comentários aqui durante o episódio, é isso. Caraca, eu faço a mesma função que você, mano. Eu sou Daniel Leal e também faço comentários que às vezes não tem nada a ver, né? Mas tá bom. Então o Lucas é tipo o Galvão Bueno e a gente é o comentarista. Júnior e Casagrande. Já, aí sim. Ô, Galvão. Feedbacks. Temos feedbacks do programa passado. No programa passado a gente falou sobre mercado de trabalho. Valia a pena... Qual que vale mais a pena? Você trabalhar na agência, como designer... como designer não. Como freela ou empreendendo. Tô meio doido já, tô com fome. E, Também. cara, foi um programa maneiro, foi um programa super legal. E teve a galera se engajando aí, né? Vamos dar nomes aos bois? Sim, sim. Eu vou ler um comentário do Francismar, nosso conhecido Simazinho, que foi lá no nosso site. Isso aqui, ó, fique atento a isso daqui, ó. Ele foi lá no nosso site e comentou com a conta dele, então lá a gente consegue interagir, pegar os feedbacks mais fácil. É tudo lindo lá. Então vai no nosso site e interage com esse episódio. Inclusive, dá para ir no site agora, você ouvinte, e responder o comentário do Francismar. Exatamente. O que você achou? Dá pra você concordar ou discordar dele. Olha que legal, que interação bacana, que você tá perdendo tempo aí. Vai lá comentar. Vai. Sobre essa questão, né, do o que é melhor, trabalhar em agência, empreender ou trabalhar como freelancer, o Francismar comentou o seguinte no nosso site.
ele falou, né, mais um brabo, né, mais um episódio bom no caso, e falou que essa questão de carreira é algo que vai assombrar o profissional quase por toda a vida, pois o ser humano é naturalmente insatisfeito, ó, filosófico aqui. Mesmo que você não se movimente para mudar, o pensamento sempre vai existir. É porque no episódio passado a gente falou sobre essa questão da mudança e dessa opinião acabar sendo, podendo ser cíclica, né? Você pode trabalhar na agência e depois perceber que é melhor você empreender ou virar freelancer, só que você nunca fica ali toda a vida naquele mesmo pensamento, né? De tempos em tempos você pode voltar atrás ou mudar de modo de trabalho, né? É engraçado, né? Algo que me vem à cabeça aqui agora, né? É que sim, o ser humano é naturalmente insatisfeito, como o Francisco falou, só que a gente pode acabar se acomodando, né? Sim, tem A isso gente pode também. estar no mesmo lugar, mas não estar satisfeito e não fazer nada para mudar. É um tema complexo, mas que a gente falou um pouquinho no programa passado. Então ficou show de bola o papo, vai lá ouvir. Semazinho, brigadão, tá com a gente sempre aqui, cara. Você é fera Menino demais. bom. Saudade de Simar. Pois é, tem que trazer ele aqui, né, pra falar com a gente. A gente não trouxe ele pro programa ainda, né? Trazer ele pra bater um papão aí. E filosofar, igual ele filosofou. Isso aí. Teve uma galera também lá no nosso Instagram, no Instagram do Expertise Podcast, @ExpertisePodcast, também comentando. Se você não tá seguindo lá, gente, é onde estão saindo todos os episódios. A publicação do episódio, né? A gente postava sempre no perfil do Estúdio Santo, que é o nosso estúdio de design, de marcas. Só que a gente preferiu ter o Expertise e o cantinho dele. A gente falou bastante isso no primeiro programa da temporada também. Mas tá tudo lá. E aí a gente tá postando o episódio, tá postando a expertise da semana, pra você relembrar, pra você comentar. E tá postando sempre algum reels com um corte, né? Fala mais pra gente aí, galera, do porquê. Agora a gente também é um canal de corte, olha aí. O bom dos cortes é que você pode ficar por dentro de alguns assuntos e você também vai poder engatar em outros e poder depois ir lá no nosso site e poder ouvir também os assuntos por completo, se interagir, ficar por dentro do que levou a gente a trazer aquela expertise da semana, aquele assunto, até chegar na resolução do episódio. Beleza? Isso aí. E sabe o que é legal também? O corte ele é mais fácil para você compartilhar. Então você quer apresentar o expertise para um amigo, você quer mostrar, quer falar, olha aqui que tema legal que esses meninos falaram e tal. Você já manda direto ali no Instagram e aí a pessoa já vai ouvir. Se Deus quiser, vai se interessar e vai correr para ouvir o episódio completo. Então, ó, maneiro demais. E foi justamente uma publicação dessa que a gente teve um feedback super legal do nosso querido Thiago Paim. É assim mesmo que pronuncia seu nome, meu querido? É Paim ou é Pen? Ficamos com a dúvida aqui. Eu acho que é Paim, mas se eu tiver errado, você me corrige. Vai lá, deixa o comentário e me corrija. Tá bom? Dani, lê pra gente o que ele comentou, fazendo um favor. Realmente, muitas situações onde não aconteceriam se estivesse sozinho. Ai, cara, eu não entendi até agora esse texto dele, mano. É porque a gente tava falando que na agência você é exposto a muitas situações que se você tivesse sozinho, você ia demorar muito tempo pra passar aquilo. E na agência você é exposto a coisas boas e ruins e você tem que lidar com isso. E ele tá falando exatamente isso, que ele concorda com a gente, entendeu? Ele até deixou no final, né, legal o comentário. Legal o seu comentário, meu amigo, que você ter ido lá, ter trocado essa ideia com a gente. Show de bola? Bom, feedbacks são esses. Vocês têm algum recado pra dar? Alguma coisa pra falar? Acho que não, né? Não, acho que a gente pode chamar nosso convidado para começar esse papo legal, que é produtividade e organização. Fica ligado. Criatividade, design e empreendedorismo. Aprendendo a cada conversa, compartilhando experiências e interagindo com você a cada episódio. Bem-vindo ao Expertise Podcast. Vamos então para
para a pauta principal com o nosso convidado de hoje, Jaider Moraes. Jaider, por favor, seja bem-vindo e se apresente. Show de bola, boa noite. Boa noite aí, não sei se é boa noite, bom dia, boa tarde, para quem vai estar ouvindo. Me chamo Jaider Moraes aí, como o Daniel Lucas já falou, estou aprendendo os nomes ainda. E eu sou publicitário, né? E atuo com design já, vai para 22 anos esse ano aí. Parece que eu sou velho, mas é só experiência, eu comecei cedo. Virou design com 9 anos de idade. mais precisamente com 17, faz as contas aí. Mas, inclusive, era uma época muito complicada, né? Eu tava até conversando com um amigo hoje que, cara, hoje o cara vira design com 2 anos, se ele for estudioso e fizer uns cursos aí, ele até com menos. Cara, na minha época era CD na banca de jornal, revista com tutorial, cara, a gente não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Que é bom. E ainda assim, a gente que ralou muito, a gente compartilha com a galera que está começando, para a galera errar menos ainda. Então, assim, a gente ajuda a galera a chegar mais rápido ainda nesse ponto, né? Mas, enfim. Achei legal, Jaider. Você tá falando aí sobre o lance da experiência e de tudo ter sido um pouco mais difícil, né, anteriormente. Aí eu vi um reel seu que você liga pra Shutterstock, tá ligado? Pedindo... Aí é comédia demais, cara. Aí eu fiquei imaginando. E era assim, eu não vivi essa época, né? Eu vi um pouquinho depois, mas assim, eu troquei ideia com um amigo meu que era dessa época, ele é um pouco mais dinossauro ainda. Pra você ter ideia, esse amigo meu, ele nem tinha Corel, cara. Ele fazia arte, recortava os moldes assim, pra poder fazer cartazes. Era um negócio muito doido mesmo. E ele falou que era assim, cara. Você ficava 2 semanas esperando CDs com as fotos que você comprou. Era um negócio bem... Muito louco. E no vídeo... A gente não e no vídeo eu ironizo isso, porque eu peço uma imagem muito específica, né, cara? E assim, qualquer imagem que você perguntar hoje aparece na internet. Mas enfim. Então, assim, nesses 21 anos eu naveguei em várias áreas do design. Né? Tentei sair de alguma delas, mas elas não saíram de mim. Por exemplo, design de aplicativo é uma coisa que eu ainda faço muito, porque me procuram muito, apesar de eu não divulgar esse serviço. Mas o meu foco de 10 anos para cá tem sido identidade visual, né? E a criação de marca como um todo, né? Desde o nome até a identidade visual. Então, assim, o que marcou para mim essa virada de chave foi um projeto que eu tive a oportunidade de fazer aqui em Vitória. Foi um grande projeto que foi esse na minha carreira, que foi o da Rádio Litoral FM. Então, foi um momento que eu virei a chave. Falei, cara, eu preciso direcionar para essa parte, até porque se a gente for abraçar todas as áreas, não só do design, de qualquer outro segmento, você concorre com vários especialistas, né? E a gente não tem condição de concorrer com vários especialistas, nem ser especialista em várias coisas. Então, a gente tem que escolher uma direção e ir. Então, eu tenho exercitado o não, e dizer não para algumas coisas para poder manter esse foco. É isso. Então, hoje eu sou designer de marcas e trabalho com essa parte aí da criação da marca desde o nome à identidade visual. Então, esse é meu foco hoje. E, além disso, eu tenho um blog, que é o Design com Café. Ele foi criado há 4 anos atrás com 2 amigos. Esses amigos não estão mais no projeto, mas foi criado... Da minha parte, foi criado para vencer um desafio da escrita, né? Eu aprendi a escrever muito bem na faculdade de publicidade, mas eu tinha timidez com o texto. Eu achava, cara, que para escrever você tinha que colocar um toque científico, citar fonte, tinha que... E aí eu comecei escrevendo assim, com o blog, né? A gente criou o blog e eu tive um feedback de um amigo que ele falou assim, cara, seu texto tá muito bom, mas qualquer pessoa poderia assinar e não parece você falando. Justamente porque eu estava buscando essa linguagem técnica no texto. Eu achava que tinha que ser assim. E aí eu entendi, não, cara, tem que ser eu. O jeito que eu falo tem que ser no texto, né? E aí comecei a ser mais espontâneo e semanas, meses depois eu recebi feedback de uma outra pessoa falando, cara, eu consigo ouvir a sua voz no seu texto. Então, assim, cara, eu consegui, então, alcançar, né? Então, escrever, cara, nada mais que colocar as nossas ideias da forma que a gente pensa mesmo, né? A gente... Eventualmente vamos falar uma besteira ali ou aqui, uma coisa por falta de conhecimento, mas, cara, tá todo mundo... Meus 3 principais projetos hoje em primeiro lugar, a Paternidade, foi um grande projeto que apareceu aí em 2020. Ah, que massa. A parte do design, né, de marcas,
o blog, e agora está entrando um quarto projeto, que é onde eu estou mirando agora em produtos digitais, né? Que é onde eu vou criar e, por incrível que pareça, por uma coincidência, né? Quando o Gregor me convidou para esse episódio, o tema que eu vou falar aqui é exatamente o produto digital que eu estou planejando para fazer daqui a alguns meses. É isso. Pô, legal. Aí, que massa. É o destino, será? Será que é ele? Mas, Jair, você falou um pouco da sua história aí, mas essa semana a gente conversando, você trouxe um lema, né, para mim, né, sobre essa jornada sua. Você mandou para mim que você apoia e empodera empreendedores a ressignificar suas marcas. Fala um pouco pra gente como é que é trabalhar esse lema assim na prática, né? Porque é muito fácil a gente pegar uma filosofia, adotar como muita gente faz, mas acreditar nisso e entregar e viver disso. Como é que é isso? Essa questão de empoderar é uma palavra muito na moda, assim, né? Mas o que é empoderar? É você dar ferramentas para alguém desenvolver uma tarefa, né? Então, se o cara precisa cortar uma árvore, você vai empoderar ele com um machado. Então, é uma ferramenta. Dar poder não é um super-herói, né? É uma ferramenta. Então, por que eu digo que eu empodero os empreendedores? Porque, primeiro quebrando um mito aqui, né? Quando eu falo que eu crio marcas, eu acho até um pouco pretensioso falar isso, porque a marca ela só é criada com a história, né? Essa semana eu publiquei um projeto que eu criei o nome, e aí eu falei assim, cara, o nome é como se eu estivesse dando um livro para o cliente em branco com o título. Aquilo não é a marca. Tem uma identidade visual, tem o design, mas aquilo não é a marca. A marca ela é construída com a história que é contada dia após dia, tanto pelo cliente quanto pelo público, como que essa história é recebida, a interação que tem ali. Então, isso constrói a história da marca. Então, é muito pretensioso falar que eu crio marcas, né? Então, na verdade, quando eu dou esse empoderamento para o cliente, seja em forma de um nome que vai ajudar a marca a se conectar com o público, ou uma identidade visual que vai transmitir aquilo que a marca precisa transmitir, eu estou dando uma ferramenta para o cliente para ele criar essa história, né? Essa história que vai, de fato mesmo, ressignificar a marca. Então, por isso que eu digo que eu empodero, né? E essa frase, ela não veio da minha cabeça, cara. Foi engraçado, porque eu tinha publicado uma bio no meu LinkedIn e uma ex-professora minha, cara, pensa numa mulher, assim, que exemplo de mulher bem-sucedida, assim. Sou fã dela. E aí ela veio e deu um pitaco no meu texto. Desse pitaco que ela deu, eu tirei essa frase. Eu falei, cara, olha que frase sensacional. Vou usar. Falei com ela e comecei a usar. Ela não me deu essa frase pronta, mas ela me deu um insight que eu acabei chegando nessa frase. Então, uma frase bem racional, o que eu sou? Eu sou um designer especializado em marcas. E essa frase que você chamou de... seria um slogan, né? Você falou, algo nesse sentido. Então é justamente isso, acho que eu consegui responder. Sim, eu perguntei isso porque aqui no estúdio a gente também tem essa filosofia, esse lema, só que aqui a gente fala que é design para alma. Legal. Né? A gente tenta enxergar um pouco do que você falou ali de fazer a marca e a pessoa, né, fazer um nome, por exemplo, né, o título, e a pessoa criar a marca, criar a história em cima disso. A gente tem essa mesma visão, só que um pouco ao contrário. A gente quer entender a história da pessoa e para onde ela quer ir e entender qual que é o sonho dela e representar isso através de uma marca, sabe? Uma marca que realmente representa o propósito, o objetivo dela. Então, a gente também tem uma filosofia, uma visão um pouquinho diferente, mas segue um caminho parecido, assim. E aí, assim, a questão de, você faz logo, cara, eu não considero que o que eu faço é logo, né? E não é porque eu tô gourmetizando a minha área, não. Eu falei, cara, eu tô me especializando nisso há 10 anos, eu não posso falar que eu faço um logo, porque o cara da gráfica rápida faz um logo em 10 minutos, entendeu? Então, não tem como eu me equiparar a esse serviço. Então, assim, falando de especialista ainda, né, voltando um pouco pro blog, cara, desde que as duas pessoas que fundaram o blog comigo saíram, eu meio que carreguei o blog sozinho durante 3 anos. Nas coxas, não falei nas costas, não, nas coxas. E eu falei, cara, em que eu sou bom? Eu preciso trazer um especialista que seja bom naquilo que eu não sou, né? Cara, eu não sou bom em SEO, em SEO, não sei qual foi o SEO com SEO, eu fiquei me ouvindo que startup. Eu não sou bom em SEO, né? Otimização para site de busca. Eu não sou bom em criar
editorias, né? Então ficava muito solto os temas, então isso é horrível para um blog, né? Eu fazia muito bem a gestão de comunidade, que é a galera que vinha escrever. Então eu falei, cara, eu preciso trazer um especialista. Então hoje o blog ele tem um especialista, que é o Jonathan, ele tem um especialista na parte de conteúdo, então ele cria as editorias, ele sugere, ele fez uma reorganização nas categorias, nas tags, e ele já deu um up brutal assim, na parte de SEO. Então, mais uma vez, né, cara, a gente não tem como ser bom em tudo. Então, é isso. Eu posso me meter a pintar minha casa, a trocar uma resistência de chuveiro, eu posso querer fazer tudo. Se a gente quiser, a gente aprende tudo no YouTube hoje. Até consertar um carro. Sim, sim. Mas até onde isso é bom, né, cara? O tempo que eu vou gastar, o desgaste emocional que eu vou gastar para aprender a consertar um carro, né? É melhor fazer a economia de gerar, remunerando as pessoas que se especializaram nisso. Então, sim. Eu acho que é uma quebra, né, isso. A gente valorizar o serviço do outro, é isso. Depois que eu comecei a empreender, que eu comecei a dar uma segurada nessa questão de querer aprender tudo, porque não tem tempo, né? Não tem, se eu quiser aprender tudo, eu vou acabar pecando e deixando o estúdio de lado por algum motivo na parte administrativa, enfim. Então é complexo. Aí é mais interessante focar mesmo. A gente já falamos sobre sua história, já falamos sobre o blog, e que tá chegando, né, com a gente nessa parceria aí. Muito bacana. Desde o início da conversa você se mostrou interessado e tudo mais, e a gente agradece muito por isso. Mas tem o nome, né, que é Design com Café, e você, pelo que eu vi nas redes sociais, ele é um amante de café, né? Gosto muito de café. Hoje eu recebi um post que era o passo a passo de como fazer um café ruim. Na hora eu lembrei de você, porque você tem toda a questão de moer o café e torrar o café, tá ligado? Não, essa questão do moer o café é uma coisa muito recente, né? Sempre gostei de cafés diferentes, mas essa questão de moer foi uma coisa recente agora, uma experiência nova. Mas aí você traz isso pro seu Instagram, né? Que no seu Instagram ele é voltado mais para conteúdo pro público mais criativo, né? Sobre rotina, organização, produtividade, planejamento, lifestyle do próprio design. Mais. É isso aí. Eu trago no sentido de, cara, acho que todo mundo faz isso, né? Quando você começa uma iniciativa, seja ela um perfil profissional, que foi o meu caso, eu comecei o perfil profissional no começo da pandemia. Primeiro porque minha filha nasceu, eu falei, cara, vai virar só foto de neném meu perfil e não vou ter, se eu jogar um trabalho lá vai sumir. Porque eu fazia tudo num perfil só, né? Entendi. Falei, eu já escrevo o blog, por que eu não gero conteúdo direcionado para mim, né, usando meu nome? E aí eu criei o perfil profissional. E comecei a querer imitar algumas referências. Todo mundo faz isso, né? Você se inspira em alguém e quer imitar a pessoa. Aí eu falei, cara, não tá sendo eu. Preciso ser eu nisso aí. Então aí eu comecei a buscar uma coisa chamada autenticidade, né? Então, repele algumas pessoas, porque nem todo mundo gosta de você do jeito que você é, mas ao mesmo tempo você vai ter ali só pessoas que gostam de você como você é. Então, faz muito mais sentido. Então, a minha busca hoje é pela autenticidade. Então, vocês que assistiram meus reels lá, você viu que tem umas palhaçadas lá. Cara, eu sou aquilo na vida real. Sarcástico, brincalhão, debochado. Eu falei, cara, eu preciso levar isso pra rede social, porque eu preciso ser a mesma pessoa que tá aqui fora, entendeu? Eu posso ser o William Bonner lá e aqui fora ser um cara diferente. Então, é isso, né? E café, como o café faz parte do meu dia a dia, eu levo isso também, né? Porque rede social é feita para aproximar, né, cara? A gente não tem contato com as pessoas, que são a maioria que está ali. Então, acho que essa aproximação acho que é o legal, né? Tudo bem que a gente só coloca ali o que é bonito, né? É um recorte bonito da vida que a gente coloca ali. Não coloca o estresse do dia a dia aqui, a gente xingando de nervoso porque o negócio não deu certo. A gente não vai postar, a gente não vai postar isso. Um projeto que não foi aprovado, a gente vai postar só o lado gostoso. Mas a gente trouxe o Jair aqui para falar sobre um assunto específico. E aí eu vou deixar o Gregory falar um pouquinho sobre o que é e por que o Jair está aqui com a gente. O tema de hoje é produtividade e organização. A gente falar um pouco sobre a vida do profissional criativo, não só do designer, né? Mas a vida do profissional criativo e a importância que tem essa questão dele se organizar e ser produtivo, mas também cuidar da saúde mental e ter o seu tempo para si, né? Então é isso, Lucas. Pode tocar daí. Olha, e produtividade e organização, dá para resumir. Exatamente. Eu adicionaria planejamento também. Parece que é a mesma coisa, mas se a gente for destrinchar, são tópicos diferentes, né? Sim. Cada um leva para um lado e aí cada pessoa se organiza, se identifica melhor de um lado, dá pra dizer assim, né?
Mas por que a gente está aqui falando sobre produtividade, sobre organização, sobre planejamento? A gente tem falado nessas últimas edições muito sobre especialização, nós já falamos, muito sobre preparo para o mercado de trabalho. E aqui a gente quer meio que continuar, né, nessa sequência que a gente está fazendo, falando para principalmente quem está começando agora na área, mas também aproveitando, né, tentando trazer uma dica para quem está há muito tempo, como já é um pouco do nosso caso aqui, para a gente estar sempre melhorando o nosso trabalho, né? Não adianta a gente... É aquela máxima, né? Você, às vezes, observa ali que a sua rotina pode melhorar, que você não está sendo tão produtivo, que o seu dia, às vezes, não está rendendo, né, do jeito que você trabalha, e não consegue identificar o porquê. Então, a ideia aqui também é falar um pouquinho do por onde começar, né, do porquê se organizar, por que é importante você, às vezes... ter um aplicativo para te lembrar de fazer as coisas. Gente, hoje tem gente que depende de aplicativo para beber água. Então é super válido você ter também para lembrar do seu trabalho. O Greg levantou a mãozinha ali. Tá vendo, né? Eu não uso aplicativo, mas eu peco na questão de beber água. Inclusive, não, geral, né? É aquela, né? Hoje em dia a gente é 100% exposto a muita coisa todo tempo, toda hora. Muita informação. Principalmente muita informação. Principalmente a gente que, querendo ou não, tem que estar antenado numa rede social, por exemplo. A gente não pode perder nada, né? E aí, é muito fácil a gente se perder nessa. É muito fácil a gente, né, se perder na rotina, se perder no raciocínio. Principalmente, não sei se para os meninos é assim, mas a gente trabalha home office. E é aquele mal de, poxa, hoje eu vou começar a trabalhar um pouquinho mais tarde. Aí da meia-noite você está sentado no computador. Se da meia-noite você tá sentado no seu computador, a sua postura já foi embora há muito tempo. Você não tá se preocupando com isso nesse horário. Então é bom a gente trazer aqui, fazer esse programa. Claro que não dá pra falar tudo, mas trazer um pouquinho do porquê que é importante a gente falar sobre isso tudo. Daniel, você que tá quietinho aí. Tô aqui a todo ouvidos e eu eu concordo com isso tudo, porque... Cara, a gente que trabalha com rede social é muito difícil manter o foco, porque... Direto, você tá ali, o cliente chamou, você vai lá, atende uma coisa, e eu fico aqui, ó, eu já tenho um caderninho, tá ligado? Que eu fico fazendo lista o tempo inteiro, e eu vou dando check-in nas paradas. Justamente pra eu não ter pra eu ter uma válvula de escape de computador, tá ligado? Uhum. Pra eu ir no caderno e falar, o que eu fiz? Hoje eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Ah, tá. Então vamos lá. Onde eu perdi tempo, onde eu vacilei com algumas coisas. E, cara, eu acho que esse lance da rede social é uma parada muito doida, porque realmente, como o Jaider falou, é muita informação e você vê de tudo a todo momento. E às vezes você tá ali pesquisando sobre um post para poder ter um insight, chega uma propaganda da Casas Bahia e mano, é muito doido isso. Geralmente é uma propaganda de uma coisa que você tá precisando, né? Cara, e aí quando você vê, já vai perdendo a corda e aí a questão organizacional, se não tiver em dia, a rotina não tiver planejadinha, apesar de que eu sempre brinco com os meninos aqui, que os meninos já me conhecem, que sempre, quando eu grito que eu falo que tá tudo errado aqui, porque realmente deu tudo errado. e às vezes a minha rotina é a mais difícil, assim. Eu tenho muita dificuldade, cara, nessa questão organizacional, nessa questão de rotina. Às vezes me desespero com os jobs que preciso entregar. Mas no final das contas funciona, às vezes todo dia. Daniel tem essa máxima, da 8 horas da manhã ele chega no nosso grupo de WhatsApp, gente, deu tudo errado aqui. Às vezes antes. Às vezes Jair, antes, eu queria saber de você. Você trabalha sozinho hoje, não é só você. Uhum. Como que você lida com isso, cara? Já aconteceu de dar tudo errado na sua rotina, 8 horas da manhã também? Como que você lida com isso? Como mais ou menos que você se organiza aí? Cara, a gente já tô jogando a conversa pra você, porque a gente já falou bastante disso aqui em outros programas. É verdade. Sobre a nossa rotina. Então a gente quer ouvir como que outras pessoas estão fazendo também. Mas, cara, assim, se organizar pra mim foi uma questão de sobrevivência, né? Primeiro, eu acho que, não sei se vocês vão concordar, acho que nós 4 trabalhamos em áreas criativas aqui, nós sofremos muito com ansiedade, cara. Primeiro, porque a gente trabalha com a expectativa do outro. Aí você vai falar assim, mas qualquer área trabalha com a expectativa do outro. Cara, não é. Um médico não tá nem aí se você vai gostar do remédio que ele vai te passar, cara. Ele vai te passar e toma, tchau.
O engenheiro também não está preocupado se você vai gostar do cálculo que ele vai fazer. É matemática. Mas a gente lidar muito com a expectativa do outro. Eu tenho uma frase que eu vou mandar fazer uma camisa. Design não é opinião, é o que funciona. Mas não adianta, cara. Falando das contas, o cara vai usar a frase eu acho, eu gostei, eu não gostei. Ele vai usar essas frases. Porque ele não entende que a marca não é para ele, é para o público dele. Muitas vezes, e é muitas vezes mesmo, a visão do cliente ela não está alinhada com a visão do negócio. Assim. Então, o que ele quer não é o que a marca precisa. Então, mas é difícil falar isso para ele. Agora mesmo, cara, eu tô fechando um projeto de nome aqui, que eu vou apresentar para ele sexta-feira. Cara, eu fico sempre ansioso. Caraca, esses nomes ficaram uma bosta. E eu sempre tenho a sensação de que tá ruim, cara. E aí quando você apresenta, você vê que não tá ruim. Então, já que a gente convive com ansiedade, cara, a gente tem que encontrar formas de reduzir outros pontos que disparam a ansiedade. Qual é o principal ponto que dispara a ansiedade, pelo menos para mim? Eu não consigo me concentrar numa tarefa se eu estiver pensando nas que eu tenho que fazer depois. Então, igual o Daniel falou, fico estressado com o job que eu tenho para fazer. Cara, se você tiver um plano, cara, eu defini que eu vou fazer essa tarefa quinta-feira, então hoje é segunda, eu não preciso pensar nela. Então, isso já alivia a ansiedade, cara, assim, muito. E eu tenho buscado me organizar desde sempre, cara. E aí eu vou fazer jabá de uma ferramenta aqui, que é o Notion. É uma ferramenta que eu descobri na pandemia, cara. Massa. Primeiro assim, cara, não é a ferramenta que te organiza. O Daniel falou que usa o papel. Funciona, cara. O que você precisa fazer é liberar a mente. Por que eu vou ficar guardando na mente que eu tenho um dentista na terça-feira, daqui a 3 terça-feiras, se eu posso registrar isso e receber um post, né? Um dia antes, um dia. A mesma coisa para demanda, cara. Você não tem que ficar ocupando sua mente com isso, porque você vai esquecer. A não ser que você seja muito bom de memória. E gente criativa não é muito boa de memória. Cara, quando eu tenho que digitar o código CMYK, que são quatro números, de um programa para o outro, eu faço alt tab umas 3 vezes, cara. São 4 números. Então, tem uma cena do filme do Will Smith, aquele Em Busca da Felicidade, que eu teria falhado com certeza. Ele recebe oportunidade de emprego por telefone e ele recebe o número de telefone. E ele não tem caneta, ele corre para um bar para poder pedir uma caneta e os caras estão gritando o placar do jogo de basquete. Cara, não sei quanto. Cara, eu tinha esquecido já ali. E ele consegue uma caneta e escreve o telefone. Então, tu tem ideia, se eu estiver escrevendo, quando eu estou escrevendo um artigo, eu não posso ouvir músicas que eu sei cantar. Eu posso escrever uma frase da música. É surreal. Então, assim, voltando. O planejamento, cara, ele minimiza as outras ansiedades. A ansiedade de ter que superar a expectativa do cliente não vai passar isso. A gente tem que aprender a viver com ela. Mas a ansiedade de não ter um plano, porque quando você não tem um plano, você decide em cima da hora. E o que eu falei anteriormente, não é a ferramenta, porque eu vou usar o Trello, caraca, esse Notion aí vai salvar minha vida, então. Não vai, cara. Se você não estiver disposto a ter uma mentalidade de gestão, de organização, de planejamento, não existe ferramenta que vai suprir isso. E por que eu falo do Notion? Eu usava post-it, era cravejado de post-it no monitor. Eu usava Todoist, que era um aplicativo que eu usava só para tarefas curtas. Eu usava o Trello para organizar um Kanban. Eu usava tarefas do celular, em lembretes do celular ainda. Eu usava Google Agenda. Cara, eu consegui eliminar... Nem Google Agenda eu uso mais, pra vocês terem ideia. Tá tudo hoje no Notion. Então, assim, o Notion é uma ferramenta, ele não te dá nada pronto. Você não vai chegar lá, abrir e vai ter lá dentro tem um Trello, lá dentro tem um Evernote, é uma ferramenta que eu usava também. Lá dentro tem um Todoist, lá dentro tem todas as ferramentas que você imaginar, cara. Tem o Google Docs lá. Com vários templates você vai se organizando. Eu não sei se quando eu falei de Kanban, né, todo mundo que tá ouvindo aí sabe o que é Kanban, mas Kanban é aquelas coluninhas do Trello, né? Geralmente as pessoas nomeiam ela de a fazer, fazendo, feito, né? Alguns colocam alguns passos intermediários, como aguardando, no caso de uma coisa que está aguardando a interação do cliente, enfim. Esse é o conceito de Kanban. Uma coisa que não funcionava muito bem para mim. E aí eu descobri uma coisa chamada planejamento semanal. Cara, isso transformou minha vida. Porque assim, o que eu faço, cara? Para mim não me interessa saber qual tarefa está em andamento, qual está a fazer. Isso não me diz nada. Você tem lá uma coluna cheia de tarefas a fazer. Tá? Que hora que eu vou fazer essas tarefas?
mas eu uso o Trello. Beleza, cara, mas você precisa experimenta o plano semanal, nem que seja num papel, passando a linha porque está no Trello ali. Porque hoje eu tenho um planejamento... entrou um projeto novo aqui. Meus projetos hoje ele tem prazo médio de 45 dias. Se for um projeto simples, não pode chegar até 3 meses. Por que esse prazo é longo assim? Cara, eu não trabalho full time num projeto só. Né? Eu consegui me organizar hoje para trabalhar em até 7 projetos ao mesmo tempo. Então, desde que eu já descobri esse limite, desde que no máximo 2 deles estejam no mesmo momento. Vamos supor, se tiver com 3 projetos para definir o conceito do logo, aí dá um surto aqui. Até 2 eu consigo. Então, eu preciso desse caos para a minha criatividade fluir. Cara, não está dando certo num projeto aqui, eu vou para outro. Esse aqui eu faço depois. É por isso que eu não trabalho full time em um projeto nenhum. Então, hoje eu consigo saber quando começa um projeto, quando termina um projeto. Se eu tiver que fazer uma proposta, eu consigo saber qual a melhor data para iniciar esse novo projeto. E isso me dá poder de decisão, me dá empoderamento, a palavra que eu falei antes. Porque quando o designer não sabe como estão os projetos dele, cara, ele sai dizendo sim e se ferra porque ele não consegue entregar, ou ele diz não por medo e perde um dinheiro que ele poderia ter feito. Então, das duas uma. O que ele precisava, né? O que ele precisava. Precisava ter feito. Então, assim, chegou um projeto, cara, a gente assinou um contrato, qual a primeira tarefa que eu tenho? Definir o cronograma. Cara, eu defino data de início e fim de cada tarefa. E a tarefa não é assim, identidade visual. Não, cara, eu quebro isso em várias tarefas menores, cara. Enviar briefing, responder briefing, que é uma coisa do cliente, analisar briefing, tirar dúvidas do briefing. Então, só briefing virou 4 tarefas aí. E quando a gente diminui as tarefas, cara, quando a gente dá um check numa tarefa, é gostoso, não é? Então, quanto mais você diminui, quebra as tarefas menores, isso melhora a sua autoestima até. Então, a primeira tarefa que eu faço é definir o cronograma de início e fim de cada tarefa. E eu trabalho assim. O cliente tem 3 dias para responder o briefing. Se ele gastou 4, eu atualizo o cronograma e mando para ele. Eu não assumo o problema do cliente, cara. Se ele não respondeu em 3 dias, ele impactou em um dia no cronograma final. E eu deixo isso claro. Então, aí beleza, eu tenho esse planejamento de todas as tarefas do projeto. Semanalmente, o que eu tenho no meu Notion? Eu tenho uma visão, qual é as tarefas que eu preciso entregar nos próximos 7 dias. Então, eu abro na segunda-feira, tá lá as tarefas dos próximos 7 dias, que é aquela semana, né? Qual que é a minha tarefa? É definir qual dia eu vou trabalhar em cada tarefa. Tem tarefas que vão consumir mais de um dia, tem tarefas que eu vou marcar ela segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou trabalhar um pouquinho nela cada dia da semana, mas hoje eu consigo ter um planejamento semanal. Então, uma dica que eu dou é, independente de ferramenta, se você usa Organize de papel, agenda, cara, experimenta o planejamento semanal, porque isso assim, mudou a minha organização de um jeito... Eu já passei pelo Evernote na época da faculdade, eu usava o Evernote de caderno mesmo, né? não tinha caderno físico. E para fazer sistema de informação é muito mais fácil, né? Você não precisa de papel. Então deu para fazer isso. Aí depois já trabalho, né? Já não... Eu lembro que a gente utilizava muito Trello numas outras agências que eu trabalhava. Quando a gente veio aqui pro estúdio, cara, olha que doideira. No início a gente não tinha sistema nenhum, né, meninos? Não tinha sistema de organização nenhum. A gente se organizava na base do bloco de notas. Cada um lembrando de cabeça o que tinha para ser recebido, qual cliente tinha que responder, o que tinha para fazer. Mas isso também era porque a demanda era pouca no começo, né? Nesse momento a demanda era pouca e nem foi falta de a gente não sabia se organizar. É porque não precisava muito, a gente achava que não precisava, né? Mas conforme foi surgindo as coisas, a gente foi criando, né, o nosso método de organização. Logo depois a gente usou o Notion, já usamos o Notion muito tempo até, alguns meses aí. Ainda usa, né? Para algumas coisas, ainda tem coisa nossa. Algumas anotações lá. A gente chegou num ponto que, como aqui nós somos 3, e a demanda estava aumentando muito, e a gente também estava começando a fazer isso, né? De quebrar uma tarefa grande em várias pequenas, pra gente o Notion já não estava funcionando do jeito que a gente queria, né? A gente queria uma facilidade, por exemplo, de ter tudo no mesmo lugar, por exemplo, com um controle financeiro, um cadastro de cliente e as tarefas. No Notion dá para fazer? Dá.
Só que a gente não conseguiu se adaptar ao jeito que o Notion dava pra gente. E eu quero só adicionar uma parte aí, é que eu e o Lucas, a gente fez faculdade de sistemas de informação. Então a gente fez reunião para tentar levantar os requisitos, para imaginar a sistemática do processo inteiro, botou a mão na massa para usar o Notion como se fosse uma base de programação, para a gente fazer vínculos de listas e fluxograma de banco de dados, isso. E não fluiu. Assim, para trabalhar, né, com 3 pessoas ao mesmo tempo, com demandas separadas e ter isso vinculado com o cliente, aí pra gente não funcionou. Uhum. Eu tinha, assim, antes do Notion, a minha experiência, as ferramentas mais tradicionais do mercado eu usei, mas eu tinha usado o Pipefy. O Pipefy, ele é muito complexo, né, exige uma curva de aprendizado muito grande, e ele tinha um conceito que o Notion traz de uma forma mais simples, que é a database, né? A base de dados. Qualquer tabela que você faz no Notion vira um banco de dados. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma tabela de clientes. Então, ali eu cadastro todos os meus clientes. Aí eu tenho uma tabela de projetos, porque um cliente pode ter mais de um projeto, né? E eu tenho uma tabela de tarefas, cara. Nessa tabela de tarefas, tem tarefa de buscar minha sogra, cara. Tá lá. Ir no dentista, tá lá. Enviar nota fiscal para o cliente, está lá. O que eu estou querendo dizer? Eu consegui na ferramenta unificar as tarefas pessoais e tarefas profissionais. E como que você organiza isso? Linkando essas databases. Então eu tenho um projeto chamado pessoal. Dentro do projeto pessoal, que o cliente sou eu vou colocando ali as tarefas pessoais. Então fica tudo muito organizado. Então, o que é um Notion? É uma bacia cheia de cards, eles ficam todos zoneados ali no mesmo lugar, mas você pode criar filtros. Então, aí eu consigo ter uma visualização do plano semanal, eu consigo ter uma visualização do Kanban, eu consigo ter uma visualização de tarefas atrasadas, de tarefas que estão aguardando o cliente responder. E se você tiver um pouquinho de paciência, que é o que eu tive bastante tempo por causa da pandemia, porque acabei ficando um pouco sem projeto, ele trabalha com um scriptzinho que é muito parecido com JavaScript e Excel, cara. Eu acho que essa é a combinação que escreve bem, Excel com JavaScript. E aí você consegue criar coisas ali no seu estilo. Então hoje eu tenho... Entrou um lead novo, né? Ou seja, um cara me procurou pelo WhatsApp, eu já cadastro ele na tabela de leads, e ali eu já coloco os dados dele, telefone, e-mail e tal, e ali eu vou tratando ele até ele se converter a uma venda ou eu perder. Cara, não é um CRM, você está longe de ser um CRM, mas é uma coisa que me atende hoje para minha realidade. Era o que eu ia falar agora, cara. Às vezes a gente vê uma galera perdendo tempo configurando o sistema para no final... Era o que a gente estava fazendo com o Notion. Para no final o sistema ali, o método de organização que a pessoa está procurando, não atender ele. Uhum. E aí é uma furada, né? Hoje a gente usa o Operandi, é um sistema de terceiros, né, que trouxe do jeito que a gente queria. Só que do que adiantar? A gente perdeu tempo configurando o Notion, sendo que de antemão a gente já viu que o Notion não ia usar. Não é pra todo mundo. A gente não ia usar do jeito que a gente queria, sabe? A gente usou durante muito tempo numa fase do estúdio e foi top. Como o Daniel falou, ainda tem alguns, por exemplo, nosso controle de leads fica todo lá. Fica no Notion. É mais fácil pra gente ter os leads no Notion pra gerenciar. Aí dali a gente joga pro Operandi, que é o sistema que a gente gerencia tudo. Uhum. Só que um método que eu ia falar que eu ia trazer, por exemplo, é a própria lista de tarefas que o Dani faz. Uhum. O que adianta, por exemplo, Dani, se você jogar tudo pro papel e não se organizar pra fazer aquilo, como o Jader também falou. Uhum. Eu tenho que fazer, mas que dia que eu vou fazer? Então é uma linha bem interessante da gente notar de você se organizar e de fato você colocar a mão na massa, né? A minha dica pra isso é, cara, se nessa lista aí tem tarefas que você faz com menos de 5 ou 10 minutos, cara, já faz logo, ela não vai nem pra lista. Já mata, né? Ela não vai nem pro plano semanal, já faz logo. Porque, cara, você dá checkzinho ou riscar no papel uma tarefa é muito gostoso, dá a sensação de que seu dia foi produtivo. Uhum. Agora, o outro lado, que é a questão das notificações, não só de redes sociais, como tudo notifica hoje, cara. Se o cara deixar ativado, vai sair uma promoção na Shopee, vai aparecer lá a notificação para ele. Então, não é só rede social, né, cara? É notificação. Cara, e a gente que é criativo, de novo, vou falar da gente, a gente se dispersa muito, muito fácil. Então,
Cara, um sininho. Quem usa smartwatch, então, se deixar as notificações, cara, o cara tem que ser um Jedi do foco. O Jedi do foco tem que ignorar a notificação no pulso, cara. O cara tem que ser muito bom, ter um autocontrole surreal, assim. Pra nem dar aquela olhadinha assim, né? Então, cara, fugir das notificações, né? Eu voltei pro iPhone agora recentemente. O iPhone tem uma função muito legal. É um papo meio burguês agora, porque nem todo mundo trabalha com iPhone e MacBook, mas eu vou falar das outras soluções para Android. Ele tem um modo foco agora que é sensacional, cara. Você ativa o modo foco, ele sincroniza com o notebook e ativa o modo foco também. E eu posso configurar como é que vai ficar a home do celular no modo foco. Então, assim, ele reprime todas as notificações, esse é o mínimo que ele poderia fazer. Mas, assim, o que eu faço? Eu tenho uma tela, a tela principal do meu celular, não tem nenhum aplicativo que dá notificação. Então, quando ele entra no modo foco, eu reprimo as outras telas. Então, só fica essa tela no celular. Então, eu não estou vendo notificação nenhuma se eu desbloquear ele. Então, é uma função bem legal do iPhone. Agora tem um aplicativo que eu falei lá no meu Reels lá, que é o Forest, cara. O Forest é muito legal, ele tem para Android. É o da Florestinha? Da Florestinha. Eu já usei muito tempo atrás. Nossa. Que conforme o seu tempo de foco você vai plantando árvore ou coisa assim, né? A gente é muito gamificado, cara. A gente é muito gamificado. Então, Ele é legal, cara. Qual que é o conceito dele? É muito idiota a ideia, cara. Por que a gente não teve essa ideia, né, e fez o aplicativo? Cara, você planta uma árvore, você escolhe a árvore que você quer, escolhe o tempo que ela vai demorar para crescer, pode ser 15 minutos, até 2 horas. E aí você deixa ela crescendo, cara. A regra é, se você abrir o celular, o aplicativo tem que estar ali na frente, cara. Se você sair dele, tem uma tolerância de 3 segundos lá, e ele fala, volta pro aplicativo, senão sua árvore morre. E morre mesmo. Aí depois fica sua floresta lá com um monte de árvore morta. Então, cara, é o Tamagotchi ao contrário, né, cara? Se você mexer no celular, a árvore morre. O Tamagotchi tinha que mexer no dispositivo para ele não morrer. Então, vocês lembram do Tamagotchi, pô? Acho que eu tô velho pra caralho. Sim, com certeza. Não, a gente lembra. Mas aí você entrou num ponto que eu ia até perguntar. Antes você falou que se organizar é questão de sobrevivência, eu gostei muito dessa frase. Só que tem um risco de até onde você pode se organizar para não... Né, aquele limite do burocrático, sabe? Igual você falou desse próprio aplicativo. Funciona muito bem para minha namorada, no caso, ela usa e qualquer tarefa que ela vai começar, ela pega o celular, ela liga e começa a fazer a tarefa. Uhum. Para mim, já seria uma burocracia a mais. Não enxergo isso nos outros, né? Mas se eu colocar isso na minha rotina, além de lembrar de fazer minha tarefa, eu tenho que lembrar de dar play numa coisa antes de fazer a tarefa. Então, para mim, é ser burocrático, sabe? Entendi. Complementando, era o que eu sentia com o Pomodoro. Aquele esquema, né, de você focar, acho que 15, 20 minutos, né? 25 minutos. 25. E aí parar um pouquinho e aí focar de novo. Pra mim, eu tentei usar também, tentei seguir. Pra mim não rolou porque eu funciono melhor se eu trabalhar mais tempo focado numa coisa só. Se eu ficar parando toda hora, eu me distraio muito mais facilmente que qualquer outra coisa. Cara, mas se você fizer um teste, 25 minutos de foco total ali, ó, pleno, cara, você faz mais coisa que em 1 hora disperso, cara. Tava testando o Pomodoro nessas últimas semanas, né? E eu comecei a deixar ele de lado justamente por causa desse problema que o Lucas falou. É que 25 minutos é o tempo suficiente para eu começar a fazer o que eu tenho que fazer. Uhum. Sabe? Então, tipo, eu tenho que fazer uma descrição, por exemplo, para post, né? De algum cliente que eu tenho que pesquisar, tenho que ler artigo. Pô, só de ler os artigos é meia hora, sabe? 40 minutos lendo artigo, tentando entender coisas de psicologia que não faz parte da nossa área, por exemplo. E aí, se eu paro com 25 minutos para voltar à linha de raciocínio de novo, aí é aquele negócio. Para mim, é uma burocracia a mais que eu ia acabar assumindo e que poderia atrapalhar, né? Já seria, tipo, o over da organização. Assim. Entendi. Mas assim, o Forest é um Pomodoro, mas você coloca o tempo que você quiser, né? A proposta do Forest nem para te dar relatório depois, não. É só para você saber que você não pode mexer no celular, cara. Só para isso. E no navegador ele tem um plugin, cara, que você consegue bloquear as URLs. Então, vamos supor, bloqueei YouTube. Aí eu dou play no navegador, no aplicativo, no plugin. Aí se eu abrir o YouTube, vai estar uma layer pretona em cima lá com um contador assim, escrito um botão que é assim, desistir. Se desistir, a árvore morre.
Funcionou comigo um tempo, hoje eu tenho um pouco de preguiça de usar também. Eu uso o modo foco hoje, que ele me impede de ver notificações. O problema é você ver as notificações. Ouviu essa vinheta, você já sabe, agora é a hora do espaço publicitário aqui no Expertise Podcast para nossos anunciantes. Você quer acompanhar os bastidores e conteúdos do Expertise Podcast e interagir a cada episódio? Siga-nos no Instagram, @expertisepodcast, e acompanhe a gente no site www.estudiosanto.com.br/expertise. Estúdio Santo. Criamos marcas que representam a essência do seu negócio em cada detalhe, com foco nos objetivos da marca. Acesse nosso site www.estudiosanto.com.br e solicite um orçamento, ou entre em contato pelo nosso Instagram, @estudiosanto.design. Tá precisando de um site que gere resultados de verdade? Vem pra Load. Há 9 anos entregando projetos únicos e levando empresas para o mundo digital. Trabalhamos com design de interface, desenvolvimento de sites e aplicativos e performance digital. Acesse estudioload.com ou mande um oi no nosso WhatsApp 28 99999 2891. Buscando passagens aéreas com atendimento de qualidade e preço justo, na On Viagens você encontra tudo isso em um atendimento 100% online e exclusivo. Siga a On Viagens no Instagram, @on_viagens com 2 S no final, e acompanhe interações diárias e promoções. Aumente as vendas da sua empresa através do marketing digital, assessoria com planejamento e estratégia que vai te ajudar a trazer resultados pelas redes sociais com serviços de tráfego pago, gerenciamento estratégico de redes sociais e design gráfico. Acesse nosso site euseimarketing.com.br e agende uma reunião. A gente perguntar, ô Jaider, como que você lida em relação a atendimento, tá ligado? Hoje é você quem faz esses atendimentos com o cliente, você controla esse tempo, consegue controlar bem, como que funciona? Cara, eu não tenho muita disciplina com relação ao WhatsApp, né? Eu tenho um colega de profissão que ele tem 3 horários do dia para olhar o WhatsApp e e-mail, cara. Eu não tenho esse autocontrole ainda. Eu olho e-mail quase que na hora que chega, assim, isso é ruim. Mas é uma coisa que eu preciso mudar. O WhatsApp, eu me livro quando as notificações estão reprimidas, né? Então, eu ativo um foco de 1 hora aqui, eu não vou ver a notificação de WhatsApp. A única coisa que eu controlo de fato no atendimento com o cliente, cara, é não atender ele fora de horário comercial, porque depois você não consegue não atender mais, entendeu? Tem cliente que manda mensagem, acredito, 10h30 da noite tem cliente que manda mensagem. Eu só respondo só respondo no outro dia. Uma função que o WhatsApp tinha que ter, que o Telegram já tem há muito tempo, é o agendamento de mensagem, cara. Por que o WhatsApp não colocou isso? No Telegram você segura o botão enviar, escolhe a hora e o dia que ela vai ser enviada, cara. Então você não tem a chance de errar, de esquecer, né? Então hoje o que eu faço? Se eu olhar a mensagem do cara no horário da noite, eu marco aquela mensagem como não lida. Se ela for muito importante, eu fixo ela no topo do WhatsApp lá, mas, cara, esquecer de responder uma mensagem é uma coisa que não pode acontecer, cara. Respondendo a sua pergunta, é tentar se livrar das notificações. E o ideal é você conseguir ter esses horários aí para... eu vou olhar e-mail, WhatsApp, tal hora do dia, final da manhã, início da tarde, enfim. Mas eu não consegui chegar nesse nível ainda não. Porque tem a questão que atendimento normalmente se estende, né? O problema não é parar pra responder e voltar rapidinho. O negócio é que você para pra responder e não volta nunca mais. Porque normalmente o atendimento se estende. É cliente que faz orçamento de um item por vez, sabe? E quando você acha que acabou o orçamento, ele pede mais um, né? Ao invés de pedir todos os orçamentos, por exemplo. E aí você fica agarrado, fica atendendo, fica respondendo e vai toda a vida. Às vezes passou a tarde toda e você é envolvido nisso. Deu 6 horas, que é o horário de você parar, né? E você tem um monte de coisa pra entregar. Você para. Teve uma cliente aqui que, nessa vibe aí, ela mandava mensagem cedo, ou ligava cedo e alugava, no caso me alugava, que era eu que tava atendendo. Cara, teve vezes assim, o dia inteiro, só resolvi, e coisa boba, tipo assim, mudando, a gente fez uma identidade pra ela, estamos fechando fechando um cartão de visitas, por exemplo, fazendo alteração boba, sabe, e aí você não percebe, quando você vê, você já tá naquilo ali horas e horas e horas enrolado e não viu. Já tava ficando maluco. O que eu fiz? Passei pro Daniel, falei, gente, vou precisar de alguém para atender essa pessoa aqui, quem que pode ser? Aí, aqui a gente tem essa facilidade de dividir o atendimento,
e eu continuo produzindo, outra pessoa tá atendendo, que aí ninguém fica maluco com ela, né? Só que a sacada, tipo, pra quem tá sozinho, principalmente, né, que eu acho que é a maior parte da galera que escuta aqui, é você se preparar pra quando você tiver que atender um cliente que você já sabe que é desse tipo, sabe? Não sei se fica claro, mas eu, por exemplo, quando eu sei que eu tenho que atender um cliente, assim que aquele cliente vai demorar, na minha agenda eu vou gastar tanto tempo aqui com ele, né? Por exemplo, eu tive que fazer, essa semana tivemos que fechar um orçamento que era um pouquinho demorado, que era um projeto fora aqui do normal que a gente faz, né? Então separei um tempo no final do dia, com a cabeça assim, tranquila, para fazer aquilo ali e pensar em todos os itens que ia entrar, aquele negócio todo. Então foi um tempo gasto que se eu fizesse no decorrer do dia, ia atrapalhar todas as minhas outras tarefas, tudo mais que eu tinha que fazer. Então acho que também é uma forma da gente se organizar, né? Você, com antecedência e com a experiência que você vai tendo, você saber, vou gastar mais tempo nisso aqui, vou gastar mais tempo fechando isso aqui, como já falou, vou matar isso aqui numa manhã inteira, né? Que é coisa rápida, né? Vou passar amanhã só dando check naquele monte de tarefa. Uma coisa que o Daniel falou, que o planejamento ele pode deixar as coisas burocráticas, né? Entendi o que ele falou, porque é o seguinte, tem coisa que não entra no plano, né, cara? São os imprevistos, né? E aí, imprevisto não é apagar incêndio, cara. No meu dia a dia não tem essa questão de apagar incêndio. Eu não trabalho com formato de agência, né? Caraca, fechamos um anúncio aqui, tem que mandar um anúncio final da manhã. Esse cliente é importante, a gente tem que surpreender ele. Nossa, isso aí é uma tristeza. Meu pai. Cara, não trabalho assim, cara. Nas minhas propostas tem assim, em que eu não posso te ajudar? Eu fiz um post sobre isso. Uma das coisas é com urgência. Cara, tá na minha proposta, o cara já me contrata sabendo. Eu não trabalho com urgência, cara, porque tem que trabalhar. Nosso trabalho já é muito desgastante mentalmente, você trabalha na correria, cara. Acho que todo mundo já passou por agência, você era funcionário, e é uma pressão surreal, cara. Então, quis fugir um pouco disso. Mas, voltando. Então tem muita coisa que não é planejada, cara. Tipo um cliente que te acionou para um atendimento que não estava previsto, não era uma coisa agendada. Eu tenho filha, cara. Minha filha bate na porta, quer ficar comigo um pouquinho. Então, existem imprevistos no dia que não entram no planejamento, cara. Então nem sempre você vai fechar o dia bonitinho. Sim. Às 18 horas, com tudo lá dando check. Então, sim. Por isso que é uma coisa que o Lucas falou. Estimar o tempo de uma tarefa, né, cara? Foi o Lucas que falou sobre isso. Foi. Cara, isso só fica assertivo mesmo e preciso quando a gente faz aquela mesma tarefa várias vezes. Então, você não consegue estimar quanto você vai gastar numa tarefa de algo que você nunca fez. Você vai errar. É melhor que você erre para mais. Exatamente. Do que para menos. Então, essa assertividade vem com o tempo, né? Você consegue saber, eu gasto quanto tempo para poder analisar um briefing e separar as perguntas para enviar para o cliente. Eu já sei que eu gasto hoje, 2 horas. Então, mas essa maturidade demorou tempo. E você saber quanto você gasta na tarefa é fundamental, porque todo mundo cobra hoje baseado em tempo, né, cara? A gente cobra baseado no tempo que a gente vai gastar para fazer uma coisa. Então, se você não sabe quanto tempo mais ou menos você gasta, você vai cobrar ou muito pouco ou muito caro. Então, é isso. Eu não sei se já aconteceu com você, mas acho que rolava mais no início. A gente tem se policiado e aprendido bastante com isso aqui no estúdio. Voltando, falando um pouquinho, né, da questão da ansiedade, da nossa cabeça como pessoa, né, e não só como profissional, né, de como que funciona. Às vezes a gente passa um dia que a gente acha que a gente não produziu nada, que a gente acha que ficamos agarrados com um cliente tal, não saiu nada que tinha para sair, tá tudo atrasado. Mas às vezes aquele dia, na medida do possível dele, com os imprevistos dele, também foi produtivo, né? E talvez o designer ele tende a achar que o dia só vai ser bom se ele entregar X artes finalizadas, se tiver tudo aprovado, se conseguir fazer o logo em tempo recorde. E não é bem isso. Não é bem isso. Claro que isso é bom? É. Só que às vezes chegar no final do dia com nem tudo pronto também é uma forma da gente, meu dia, perceber que o dia não passou à toa, né? Se você trabalhou, seu dia não foi embora à toa. São imprevistos da profissão, eu acredito. E pode ser que você tenha superestimado sua capacidade naquele dia, né? Eu vou dar conta disso também. Tudo, você não tá reclamando. Também. Acontece muito por aqui.
Então, É aquela questão de que o seu 100% não é igual, né? cara. Todos os dias, né? Eu tenho um planejamento semanal, mas vez ou outra eu tenho que pegar uma tarefa de um dia e empurrar pro outro, assim, que não deu certo naquele dia. Então, é tentar... E, assim, o planejamento da semana seguinte, ele começa com as tarefas que eu não consegui terminar na semana anterior. Então, tinha uma tarefa para eu terminar sexta, e, assim, sexta nunca pode ser o prazo do cliente. O nosso prazo tem que ser um pouco antes, cara. Então, assim, cara, se eu tenho uma apresentação para fazer na sexta-feira, eu quero ela pronta na quarta. Eu não vou... Eu tinha um professor que falava assim, cara, né? Ele falava assim: eu peço trabalho e dou o prazo de 30 dias para você poder fazer. Aí você passa a primeira semana, você não faz nada, passa a segunda, você fala, deixa pra terceira. Passa a terceira, você não faz nada. Uma semana eu dou conta. Na quarta semana, seu tio morre. Aí... Professor, não consegui fazer porque meu tio morreu. Eu falei, seu tio morreu quando? Dia tal. Pô, você ficou esperando seu tio morrer? Então, assim, cara, Então, é meio trágico assim, o comentário dele, mas Não, mas é assim mesmo. Eu não gosto da adrenalina de terminar a tarefa no dia do prazo, cara. Sempre por isso que eu gosto de colocar um prazo sempre um pouquinho maior. Já basta as ansiedades do dia a dia, essa é mais uma, né? Caraca, eu tenho que terminar essa demanda amanhã de qualquer jeito. Aí você já acorda, já não produz direito, fica nervoso. É o dia que você vira à noite. Se o cliente espera atendimento, você atende ele de mal, porque você está com pressa de finalizar o atendimento com ele. Então, uma série de coisas que vai... Então, assim, o planejamento não é escrito na pedra, né? A gente tem que ter uma flexibilidade nele, mas ele é mais para dar um norte pra gente mesmo. O que eu costumo fazer no planejamento semanal é definir um tempo que eu vou gastar mais ou menos para as tarefas, mas o que você falou é jogar um tempo a mais, sabe? Se é uma tarefa que eu normalmente demoro 1 hora para fazer, eu jogo 1h30, porque eu sei que pode acontecer um imprevisto, que eu posso demorar um pouco mais a encontrar as informações que eu preciso. E se de tudo fluir bem, né, como esperado, de gastar 1 hora e não 1h30, esse tempo vai ficar de sobra no final do dia, que eu vou conseguir adiantar as tarefas de amanhã, que eu vou conseguir fazer coisas do tipo. Eu ouvi uma vez um rapaz que trabalhava comigo falando que não importava o tempo que a gente tivesse para fazer a tarefa ia ficar pronta no tempo que a gente tivesse. Se a gente tivesse 1h30 para fazer... Vou dar um exemplo aqui aleatório. 1h30 para fazer uma marca, ela ia ficar pronta em 1h30. Se a gente tivesse 15 horas, ela ia ficar pronta em 15 horas. Aí eu vou trazer isso aqui pro debate. Na prática, pelo menos aqui no estúdio, é um pouco assim. Acontece. Eu acredito que com muita gente fora daqui também. Mas aí a gente tem... O que a gente perde se a gente deixa pra fazer, como já falou, a parada na última hora, se a gente faz com menor em tempo recorde? A qualidade vai embora. É aquela que a gente usa aqui no estúdio, né? A gente tem que parar na primeira ideia. E aí, cara, você que é criativo, você parar na primeira ideia geralmente não é a sua melhor ideia. Não é a parada lapidada. São duas coisas que andam juntas, né? E aí eu trago aqui pra discussão também. Eu abri essa discussão num grupo de design que eu participo ontem, cara, coincidentemente, sobre a primeira ideia. E a gente se cobra tanto que a gente rejeita a primeira ideia por julgar que ela é menos legal. Eu tenho experimentado em alguns projetos abraçar a primeira ideia, cara. Tem saído coisas muito interessantes. Então, desafio vocês aí a experimentar isso. É outro ponto também. Cara, é algo que a gente vai ter que pensar um pouco, porque já tá muito com a gente, assim, essa questão de a primeira ideia não ser a melhor. Pelo menos pra gente, né? Porque é batata. É a gente demorar para fazer um projeto, acabar tendo que fazer de última hora ou resolver algumas coisas de última hora, e aí ter que abraçar aquela ideia por obrigação, e depois você olha o projeto e fala, cara, com um pouquinho mais de tempo eu conseguia melhorar isso aqui em muita coisa. Então, mas aí a gente vai estar em outros temas, né, cara? Perfeccionismo. Mas nem é questão quando isso se prova em projetos que a gente seguiu o planejamento certinho, sabe? Nos prazos que a gente tinha pré-definido. E a gente teve o tempo de fazer a primeira ideia, chamar todo mundo para conversar, debater, sabe? Definir caminhos, testar caminhos e aí, de fato, definir a melhor ideia para seguir. A gente
na nossa época de agência, eu acho, a gente tinha mais esse problema de perfeccionismo, né? De querer ficar ali alisando a arte até ela ficar o que a gente julga o melhor possível e ainda assim não satisfazer a gente. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem uma noção melhor de até onde a gente consegue ir e, sabe, não precisa passar dali. Aquilo dali já tá bom, né? Uma professora minha, um amigo meu, na verdade, ele falava que ele não gostava da frase que o feito é melhor do... O perfeito... Feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Ele não gostava dessa frase, ele não gostava mesmo. E uma professora minha, ela discordava total. Depois de um tempo, a gente chegou num consenso, eu conversando com ele, a gente chegou num consenso que a frase ideal seria o bem feito é melhor do que o perfeito, sabe? E aí a gente acabou trazendo um pouco disso pra nossa ideia de trabalho, de vida, né? De que a gente vai fazer até onde der pra fazer e fazer o melhor que a gente consegue fazer e tá tudo bem. Cara, o que é o perfeito, né? Filosofar aqui agora. Cara, uma coisa nunca vai estar tão perfeita que não precisa, que não deve melhorar. Então ela nunca vai estar perfeita. Então o perfeccionista, cara, o perfeccionista, ele vive frustrado, porque ele nunca vai achar que está perfeito, porque nunca vai estar. Então, acho que a frase é legal. Eu quero pegar um gancho com o negócio que o Lucas falou, não vou lembrar os números exatos, mas se eu tiver 1h30 para fazer um projeto, uma tarefa, fazer 1h30, se eu tiver 15 horas, eu vou fazer 15 horas. Muita gente trabalha fora dessa curva, cara. Trabalha não tendo prazo. E assim, é verdade. Parece absurdo, cara, mas não é, cara. Na minha área, quando eu faço um post de organização, eu recebo inbox, trabalho assim na sorte há anos. O que é trabalhar na sorte? O que é trabalhar na sorte, cara? Eu tenho uma tarefa aqui para fazer, eu sei o dia que eu tenho que entregar para o cliente, mas esse pedação todo aqui do meio, cara, eu não sei que dia que eu vou fazer. Então, se você não tem prazo, e se for uma coisa que não tem nem prazo de entrega, então aí, cara, você não vai fazer nunca. Um dia eu tenho que fazer tal coisa. Cara, nunca vai fazer. Nunca vai fazer. Então, prazo é a meta, né, cara? Prazo tá muito falando da meta, assim. Então, se você não tiver bem claro isso, e aí fala de planejamento, por que eu defino meta de prazo para cada tarefa? Porque senão não vai ser feito. E tem gente que ainda bate no peito para defender essa ideia, né? De, você se planeja e tal, eu faço aqui e resolvo de última hora e sempre dá certo e tal. Eu faço quando a criatividade vem. Né, eu tô esperando o estalo do destino aqui na minha mente para poder começar a fazer a inspiração. Não é assim, não é bem assim. Se chega sexta-feira, cara, e você não conseguiu fazer o que tinha que fazer, você vai passar o final de semana ruim, cara. Você não vai conseguir assistir um Netflix sem ficar com remorso, você não vai conseguir ir na praia sem sentir remorso, cara. Então, não vale a pena viver nessa adrenalina, não. Essa não. E outra, o quão comprometido você tá com o seu cliente, sabe? Se você, Jair, que entrega empoderamento pro seu cliente, entrega uma ferramenta, um livro que ele vai poder escrever a história dele depois. Se você entrega qualquer coisa assim e fala, beleza, consegui entregar no tempo, que história que ele vai escrever depois com isso, sabe? Como que ele vai usar essa ferramenta, se ele conseguir usar? Então tem essa questão do comprometimento também com o cliente, né? Com o que você está entregando, na verdade, com o seu próprio trabalho. Nesse ponto aí, tem um ponto mais delicado que a gente tem, o ego, né, cara? A gente acaba, em alguns momentos, pensando na crítica de outros profissionais, né? Então, botar no Behance lá e bombar lá, ganhar um selo. Vou fazer que eu vou jogar no grupo do design que eu participo lá e os caras vão... Enfim, tem muita essa questão do ego, né? E aí, às vezes, você esquece que o objetivo principal é resolver o negócio do cliente, não é receber elogios de profissional. Então, aí entra uma questão do perfeccionismo, entra um monte de coisa, autocobrança, medo do julgamento, aí daria outro podcast. Mas, antes da gente caminhar para a finalização, eu acho que seria interessante a gente falar sobre... trazer à tona, assim, por onde que as pessoas devem começar a se organizar ou reconhecer que precisam se organizar, em que departamentos da vida dela ela precisa se organizar em relação ao design em si, dar dicas, boas práticas, para a gente poder fechar essa conversa da melhor forma possível. Eu li um trechinho desse texto que você falou do perfeccionismo aí, lá no seu blog. Uhum.
Cara. Cara, achei muito legal, porque eu sou um dos que sofre com isso, tá ligado? Porque eu tenho muita questão do instinto da coisa. Eu analiso o projeto e, sei lá, é uma questão mais artística mesmo, eu acho. Que fica, sei lá, um instinto de bater. É isso que eu queria fazer. E aí, às vezes eu me perco um pouco nessa questão. Eu achei muito legal o seu texto porque, tipo assim, foi certeira. A carapuça, tá ligado? A carapuça serviu ali, eu falei, tá ligado, então é isso aqui. Uma coisa que eu gosto, cara, é de olhar no dia seguinte, né? Então, cheguei... Eu também gosto de dar esse tempinho. Eu cheguei num conceito, caraca, é esse conceito? Aí eu olho no dia seguinte, às vezes eu posso ter essa confirmação, eu vou falar, não é isso não. O dia seguinte acho que é muito legal, mas a gente nunca, sempre vai ter alguma coisa pra melhorar, cara. Como que a gente consegue aconselhar o profissional que tá começando a já começar a se organizar, sabe? Antes, sem esperar o caos acontecer pra ele ter que resolver os problemas e se organizar ainda. Cara, você falou uma coisa, como é que eu descubro a hora que eu preciso me organizar? Cara, se você tem mais de 10 tarefas, cara, você tem que se organizar. Eu coloquei 10, deixa eu ter um valor aqui. 10 tarefas você consegue gerenciar na cabeça, mas passou disso, cara. Você precisa se organizar. E a resposta não é começar por um aplicativo. Você precisa começar a registrar as suas tarefas, cara. Seja no papel, no Todoist no papel. Então você vai lá, você mapeou as tarefas. Primeira coisa a fazer, chegou um projeto, vou pensar numa demanda simples aqui, vou criar um folder de produtos para o cliente. Quais tarefas eu tenho aqui? Então vamos supor que ele vai fazer todo o processo. Fotografar produtos, tratar fotos, criar design do folder, definir formato do folder, criar design, diagramar folder, aprovar com o cliente, enviar para a gráfica, enfim. Você mapeando as tarefas é como se fosse uma receita de bolo, cara. Aí você está definindo o processo da tarefa, né? Cara, quando você olha um bolo pronto lá, cara, como é que eu vou fazer esse bolo? Então você pega uma receita, passo a passo, fica uma coisa que quase qualquer um consegue fazer, né? Quase qualquer um. Eu tentei fazer pão na pandemia, não deu certo. Acho que todo mundo tentou fazer pão na pandemia, né? Você jogava como no Google para fazer pão já. Mas aí, cara, então, acho que a dica é crie um processo, nem que seja no papel. O que é o processo? Nada mais é do que essa receita de bolo. São as tarefinhas curtas. E aí você lista essas tarefas no papel, pode ser um post-it. O método, o meio não importa, é a metodologia que é importante. E aí você vai se organizando ali, cara, vai dando prazos, né? Como é que você vai entregar aquilo. Porque prazo é meta, né? Você só listar ali, não colocar a coisa que tem que fazer, falar, hoje não fiz nada, tá tudo bem, amanhã eu faço o resto. Mas não tá tudo bem, você tá se embolando, só que você não tá vendo que tá se embolando. Você vai ter que trabalhar sábado, vai ter que trabalhar de noite. Então eu acho que o plano é isso, cara, é registrar as suas tarefas. Como começar? Criar o processo e registrar as tarefas. Tem um artigo muito bom do próprio Todoist que fala exatamente isso, né? Como você tirar as coisas que estão da sua cabeça, né? Claro que no final do artigo ele vai falar para você pular pro aplicativo deles, né? Mas eu vou ver se eu acho o link aqui depois até para te mandar. Mas vai estar na descrição do post, do episódio. Justamente as primeiras etapas são justamente você listar no papel tudo que você tem para fazer. E aí você começa a categorizar, você começa a priorizar, né? Tem aquele método de você separar o que é urgente, o que você pode terceirizar, né? O que você tem que fazer hoje, coisas assim. Então é exatamente isso, você tem que primeiro entender tudo que você tem que fazer e depois fazer. Eu acho interessante também a questão de você não esperar o problema ou a demanda vir para você reconhecer isso, mas, por exemplo, se você é designer e trabalha com marcas, então você, no mínimo, tem que identificar, né, as etapas do processo para entregar uma marca, já separar as tarefas, igual o Jader falou, já separar as tarefas, já se organizar toda essa questão do processo, do início até o fim, até o prazo final, mas não só isso, né? Porque a gente está falando muito sobre demandas, a gente está focando muito em demandas, mas se organizar também organizar um documento onde você vai ter os acessos de rede social de cliente seu,
ou os acessos das suas redes sociais, ou do seu site, ou do que você precisar, das suas plataformas, enfim. É você ter uma parte ali onde você vai conseguir ver os seus prazos de entrega com mais facilidade, sem precisar ir lá no job e olhar cada coisa separada. Você ter os seus contratos já organizados antes de você precisar fazer para depois você só adaptar alguma coisa ou outra. Você tem em mente como que é a sua forma de trabalho, quem é você no mercado. Isso já te prepara, já te coloca um passinho à frente ali, para na hora que acontecer o problema, na hora que chegar a demanda, você já está com isso organizado. Você só encaixar aquela demanda que entrou no seu processo e tocar em frente. Expertise da semana. Toda semana a gente traz aqui uma frase que basicamente resume esse papo, tudo que a gente fez, tudo que a gente falou no programa. E o nosso convidado, ele é a única pessoa, a gente fala isso, né, mas ninguém segue de verdade. Ele deveria ser a única pessoa que pode discordar dessa frase. Mas é basicamente um resumo de tudo que a gente já falou aqui. Daniel, lê pra gente qual que é a expertise dessa semana? Então vamos lá para a expertise da semana. Organizar sua rotina faz de você um profissional melhor, mais produtivo e com tempo para o que realmente importa. Eu acho que esse finalzinho aí, ó, tempo pro que realmente importa. Cada um sabe o que realmente vai importar na sua vida, né? Também vou dar uma filosofada aqui, né, do que tem que vir em primeiro lugar. E não tem jeito, cara, seja no trabalho, que foi o nosso foco aqui, mas seja também na nossa vida pessoal, a gente vai ter que priorizar alguma coisa. Vai ter que priorizar momentos, vai ter que priorizar pessoas. No trabalho a gente tem que priorizar projetos, entregas e clientes, né? Só que pra gente ter tempo para conseguir fazer isso, a gente precisa se organizar, a gente precisa saber quais são os nossos limites, precisa saber que a gente não vai aguentar, como acho que foi o Gregory que falou, dar 100% da gente todo dia, o tempo todo. Acho que não rola, né? E acho que é um caminho também que a gente só vai aprender lá no final como é que funciona. Enfim, é um caminho da gente tá sempre mudando o que a gente faz, dia após dia. Sempre mudando nossos métodos. O que vocês acham? Cara, essa questão de organização, acho que a gente aprendeu um pouco na marra, assim, através das nossas experiências, que quando você não se organiza, não só atrapalha a sua produtividade ou quem é você no trabalho, mas também tira um pouquinho ali da sua vida, sabe? Igual o Jaider falou no começo, né? Se organizar é questão de sobreviver. Eu acho que essa frase é muito boa. E se você não se organiza, você não só atrapalha o seu dia a dia no trabalho, não só atrapalha as suas entregas, você não só se enrola com o seu cliente, com seus prazos, mas por causa disso você influencia a sua vida na parte de descanso, com a família, com namorada, com namorado, com quem é que seja. E quando você perceber, você tá vivendo para trabalhar e não tá fazendo bem do seu trabalho, sabe? Não tá conseguindo entregar o que você poderia entregar. Então, vira um caos, assim. Então, é interessante se organizar para não se perder. Eu acho que quando você não se organiza, a questão de você se perder não é nem tanto da rede social, acho que você se perde em si mesmo, tá ligado? Mesmo se não tiver rede social, mesmo se não tiver notificação, gente chamando, você vai olhar pro teto e vai falar, nossa, ali tem um rachadinho, e vai se perder sozinho. Então, se organizar, eu concordo completamente com a frase da expertise da semana, que é você definir, sim, melhor, se definir melhor como profissional, entregar mais coisas e melhor, né, em qualidade, mas também você conseguir ter o seu tempo para o que realmente importa para sua vida, além do trabalho, né, que pode ser a sua família, que pode ser o seu lazer, o seu hobby, e acho que é isso. Vai lá, Dani Boy. Total. Não, total, mano. Eu acho que eu só concordo também, cara, com essa frase e além do mais, assim, tem uma questão da meta, né, cara? A organização aí faz todo sentido pra gente buscar o que realmente quer. Vou me organizar hoje porque final de semana eu quero sair. Eu vou me organizar hoje porque ano que vem eu quero estar, sei lá, em Nova York. Na questão de evolução, né? Cara, é a questão de olhar o horizonte, né, digamos assim. Olhar o horizonte lá na frente
e fazer o melhor para que isso aconteça e aconteça de uma forma saudável, de uma forma boa, de uma forma que você se sinta realizado no caminho, né? Porque também só pensar no lá na frente, a ansiedade vai gritar e você vai ficar maluco. E é isso, cara. Eu acho que também concordo muito com a frase. E sua opinião, Jair, sobre a expertise da semana ou complementando alguma coisa? Não, eu acho que a expertise da semana, ela amplifica a ideia que eu falei, né? A frase que eu falei não foi nem uma frase pronta, assim, que é questão de se organizar, é questão de sobrevivência. Foi o que eu descobri na pele, né? Ele só destrinchou isso aí, né? Porque sobreviver não é trabalhar, a gente não trabalha para viver, né, cara? Nem vive para trabalhar, né? A gente precisa ter lazer, tempo com os amigos aí, com a família. Então eu acho que essa frase aí, ela amplia a frase sobrevivência. Acho que é isso aí. Inclusive, num próximo episódio aí, a gente vai trazer um psicólogo que já atendeu nós 3. Justamente para falar essa questão de saúde mental e trabalho, sabe? De que às vezes a gente se coloca numa situação de produtividade ao extremo e organização e trabalho e esquece das coisas além do trabalho, que a vida não é só trabalho, né? A vida tem várias outras áreas que você tem que atuar. E aí a gente vai trazer um amigo nosso, psicólogo, para poder opinar e agregar nisso, né? Porque muito design, a questão que você falou, né? Muito design sofre de ansiedade por tratar da expectativa do próximo. Então, como que a gente pode cuidar dessa questão, né? Quando já aconteceu e como a gente pode prevenir também. Isso aí, já fica o convite para próxima edição. Gente, acho que é isso então, já podemos encaminhar de vez para encerrar. Eu acho que passamos aqui por bastante coisa, e é como a gente sempre fala aqui no Expertise, né? São sempre assuntos muito densos e muito com muitos tópicos para cobrir. Aqui é só uma pontinha, um pouquinho da nossa experiência, da nossa expertise, mas é isso, né? Jade, eu já quero te agradecer em nome de todo mundo aqui, você ter topado, ter tirado um tempinho para estar com a gente. Obrigadão, o programa foi massa, cara, foi massa. Acho que todo mundo que ouvir vai curtir, vai gostar. E já faça o jabá de novo, cara, já deixa suas redes sociais, já fala onde o pessoal pode te encontrar. Passa o Instagram do blog também, o endereço do blog. Legal. Então, assim, o blog hoje, ele trata de assuntos não só, apesar de ser design com café, ele não trata só de design, né? A gente fala de empreendedorismo, a gente fala desde como fazer um contrato, uma proposta, a gente tenta abordar temas ali que esse profissional precisa dominar, né? Autogestão, enfim, não é só design, não é um site que você vai, um blog que você vai achar inspiração só, você vai achar informação útil lá. Então é o designecomcafé.com.br, né? Então fica o endereço aí. E se quiser me seguir no Instagram, é o @JaiderMoraes, eu faço umas palhaçadas no Reels lá pra você poder rir também, mas eu falo bastante de design, empreendedorismo também e gestão. Então, essa coisa, isso que eu falei aqui muito hoje, organização, planejamento, você encontra muito lá no Instagram também. Então, segue lá, @JaiderMoraes, lá tem link do site, tem tudo lá. Show, todos os links vão estar na descrição do episódio também. Com certeza. Pra galera ir lá direto. Esse episódio é o episódio que marca a parceria, né, do Blog Design com Café, do Jaider, do Jonathan com a gente, né, apoiando o Expertise. A gente está muito feliz, não só pela parceria, mas pela sua presença, por poder trocar ideia, por poder participar do episódio, de futuramente chamar o Jonathan para um episódio também. A gente fica muito grato a respeito disso tudo. Eu entrei no blog hoje para poder dar uma olhada assim em geral. E eu achei de novo um artigo que toda vez que eu tô rodando na internet sobre design eu caio lá, que é o 50 manuais de identidade visual. Toda vez eu caio nesse artigo e quando eu vou ver eu tô lá no blog. Aí às vezes eu rodo. Quando eu vou ver o artigo de novo, nossa, interessante, eu baixo o mesmo documento de novo. Esse artigo, cara, eu na verdade, eu sempre pesquisei por manuais de marca como inspiração e nunca tinha o download, cara. Se saía clicando, nunca baixava o arquivo. Eu falei, cara, vou passar alguns dias aqui fazendo uma curadoria de 50 manuais aí, fiz um artigo. Aí um leitor lá veio falar comigo de um problema nos links que estava tendo, aí eu
resolvi e falei com ele, você não quer me ajudar a fazer uma edição 2, não? Ele falou, ajudo. Falei, então começa pesquisando aí. Aí ele pesquisou outros 50 manuais, tem lá a edição 2 do artigo, tá lá. Mais 50 manuais. Que legal, cara. Bacana, tem muito conteúdo importante lá pra quem é profissional criativo. Legal. Massa. Gente, vamos ficando por aqui, então. Vamos encerrar. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? A hora é agora, hein? Eu sou Lucas Escardo, meu Instagram é @escardoalucas, pra quem quiser me seguir também. Gregory, fala das suas redes e fala das redes do Expertise. Falo. Por favor. Eu sou Gregory Machado, meu Instagram é Gregory_Olivier. Não tem nenhum conteúdo específico pro público criativo, mas quem quiser acompanhar, quem quiser acompanhar, segue lá. Vai lá no Instagram do Expertise Podcast, segue também, é @Expertise Podcast, assim mesmo. Também no nosso site, www.estudiosanto.com.br/expertise, você encontra todos os episódios disponíveis, tem lá uma área para você comentar. Super tranquilo, interage com a gente, que no próximo episódio a gente vem e traz o seu comentário para conversa também. E é isso. Ficou faltando alguma coisa, Lucas? Falta sempre a gente falar que o episódio, né, pra quem tá ouvindo no Spotify, também tá disponível no YouTube. Isso. Pra quem tá ouvindo no YouTube, tá disponível no Spotify, em todas as plataformas de streaming de podcast, na verdade. Mas principalmente no nosso site, é lá que ele sai primeiro, é lá que a gente lê os comentários, é lá que a gente interage com a galera. Então, o principal ponto de encontro aqui da comunidade do Expertise é lá no site, mas ele tá em todos os lugares para todo mundo ter acesso. Beleza? Legal. Show. Obrigado aí pelo convite, foi muito legal a troca aí. Volte sempre, cara. É isso, mano. Volte sempre. O prazer é nosso aqui, é muito bom. O Gregory já falou um pouquinho disso, mas é muito bom pra gente aqui ter esse contato. Querendo ou não, a gente tá no interior. Uhum. É muito bom ter esse contato com o pessoal de fora, conhecer gente nova, sabe? E além da parceria, criar amizade também, cara. Então, quando você quiser aparecer, o espaço aqui é seu também. Tá? Legal. Fica à vontade. Pode ficar à Show. vontade. Sim. Total, mano. Dani, hoje você tem um privilégio. Você vai falar suas redes sociais pra mim e vai encerrar o Expertise. Tá vendo? olha a honra. Gente. É isso aí, hoje eu tô mais quietinho aqui, tô com esse microfone sensacional. Brincadeira. Mas é o seguinte, eu sou o Daniel Lial, você vai me encontrar no Instagram através do @DanielLial. E é isso, gente, queria agradecer ao Jaider de coração, mano. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui, com os assuntos que a gente falou, com tudo que a gente conversou até o momento. Pode falar. Não, só pra dizer que o Daniel era o único que tem a expertise de trabalhar com música e era o único microfone com problema. Tá vendo? É esse jeito. É aquela velha, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Não é desse jeito assim. Mas é isso, gente. Estamos encerrando aqui mais um Expertise. Mais uma vez, pedir pra galera ir lá consultar, dar uma olhada, escuta onde vocês quiserem. E basicamente é isso. Obrigado pela presença, pelos ouvintes. E é isso. Show de bola. Fechou. Show? Ficamos por aqui, gente. Obrigadão, até a próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu. Você acabou de ouvir o Expertise Podcast. Um programa do Estúdio Santo. Até o próximo episódio.